Muito bom, muito bom. Bem-vindo a todos, bem-vindo. Não vou citar todo mundo que está aqui nesse momento, mas hoje a gente está no segundo dia 8 de outubro, iniciando agora às 18h30, a segunda parte, segunda rodada, né, Fulvio, como a gente chama, da nossa edição dos encontros das iniciativas acadêmicas. Ontem, no dia 7, nós tivemos a primeira rodada, né? Nós vimos várias iniciativas, olha, e eu falo para vocês, realmente foi uma experiência muito positiva, de muito aprendizado e interação com os alunos. Eu peço a todos que mantenham, enquanto estiverem sendo conduzidas as apresentações, os microfones fechados, né? Registrando também que esse encontro de iniciativas acadêmicas, ele acontece desde agosto de 2022, como uma iniciativa da ITAEX, e nós vimos ao longo do tempo conduzindo esses encontros periodicamente, que é uma oportunidade das iniciativas se apresentarem para a ITAEX em relação ao progresso dos seus projetos, aos seus desafios, às suas dores, a questão orçamentária e planejamento de atividades. Então, é uma visão bastante interessante, inclusive sob a ótica de gestão de projetos. É uma oportunidade também que a gente possa promover a interação entre alunos e ex-alunos, né? Essa integração das comunidades, ela é muito, muito desejada, ela é um dos pontos principais, uma integração da comunidade teana com as suas diferentes associações e entidades, é um dos pontos estratégicos que a gente vem trabalhando junto da nova administração do ITA, né? Junto do Conselho da Reitoria, junto das presidências das outras entidades, como, além da ITAEX, a própria AEITA, a Fundação Casimiro Montenegro, a Associação do Fundo Patrimonial, Fundo Endowment, e também o Centro Acadêmico. Então, estamos todos aqui, de certa forma, representados, e esse é um dos nossos objetivos. Bom, naturalmente, a gente vai, além de assistir à apresentação, vai dedicar um espaço, são apresentações curtas, mas a gente dedica sempre um espaço para que os participantes, né, os ouvintes, possam também fazer suas perguntas. Então, vocês fiquem à vontade para, durante as apresentações, registrarem suas perguntas no chat e, naturalmente, o espaço vai ser aberto para que as perguntas sejam feitas após a apresentação. A nossa agenda prevê hoje começo, vamos apresentar a Fórmula ITA, as apresentações vão ser gravadas, depois o projeto eVTOL, em seguida a ITA Androids, depois a gente vai falar sobre a ITAMAT, a equipe de competição em Olimpíadas de Matemática do ITA. Às 20 horas vem o BAJA, que também, assim como o Fórmula, né, compete, uma competição automobilística, onde os alunos têm que, atendendo os requerimentos da SAI, a Sociedade de Mobilidade Automotiva do Brasil, tem os requerimentos em relação à competição, eles têm que projetar e construir o carro, e pilotar, então não é trivial. Depois a gente tem a apresentação da empresa de consultoria júnior do ITA, a ITA Júnior, e a gente encerra às 20h40, esse é o nosso planejamento para hoje, tá? Bom, a gente já está chegando próximo do horário da nossa primeira apresentação. Eu passo a palavra, então, para o nosso organizador aqui do evento, Fulvio Delicato. Fulvio, é contigo. Obrigado aí. Obrigado, Mui. Ótimo, gente, muito bom estar com vocês de novo aqui. Obrigado, Matheus, por entrar no horário, por fazer tudo bacana, trazer a apresentação para a gente, cumprir com a nossa agenda. Muito bom. Então, nós vamos ter a apresentação sua, Matheus, do Fórmula, tá? Você terá 15 minutos de apresentação e depois a gente vai ter 4 minutos para as perguntas dos assistentes, tá bom? A hora que você quiser começar, quiser partilhar a tela, já pode começar, Matheus. Tá E certo, será obrigado. gravado, né, Fulvio? Isso, já está sendo gravado. O Matheus já viu, ele já deu o ok dele. Tá certo, obrigado, viu? Primeiramente, queria agradecer a presença de todo mundo, queria agradecer a Itaex, né, por esse espaço que a gente tem, né, para compartilhar todos os nossos projetos, nossas conquistas dentro do projeto, né? Compartilhar aqui a tela, queria só que todo mundo confirmasse que está dando para ver. Tranquilo? Ok. Perfeito, então.
Então, primeiramente, queria me apresentar. Eu me chamo Matheus, eu sou o Dudes, da turma 27, né? E sou o atual capitão do Fórmula. Comigo estão aqui presentes o Pedro, que também é da 27, vice-capitão do Fórmula, e o Gabriel, que é da turma 28, atual diretor de carenagem, né? A gente vai apresentar aqui um pouco do nosso projeto. Então, primeiramente, né? O Fórmula aqui, temos os nossos membros aqui, o professor orientador do Fórmula, é o Carlos Egutti, né? Professor Egutti, que ajuda a gente bastante, não só na parte que ele é especialista, né? Que é a parte elétrica, mas ajuda em todas as áreas do projeto. O nosso mentor, o Chumsky, né? Da turma 75. Infelizmente, acredito que ele não vai estar aqui presente porque ele está em viagem nesse momento, mas ajuda a gente também em todas as partes do projeto. Temos aqui, apoiando o nosso projeto também, os técnicos que trabalham no CCM, né, que é o Centro de Manufatura do ITA, onde o professor Egutti também trabalha lá, então o Wilson e o Ulisses. E hoje nós somos uma equipe com 37 membros, né? O nosso objetivo, né, como o Moilaet até deu uma palhinha, é desenvolver desde a concepção, né, até os testes do primeiro veículo elétrico do tipo Fórmula SAI da história do ITA. Então, falando um pouquinho aqui do nosso planejamento de atividades, né, que a gente tem agora esse segundo semestre, a gente chegou da competição com alguns feedbacks, né, algumas melhorias que devem ser feitas, né, no carro. Infelizmente, a gente não conseguiu finalizar o carro por completo, mas foi assim, a gente ter feito ter chegado na competição com um carro, a parte mecânica completamente pronta, assim, foi uma conquista imensurável, assim, para a equipe. Então, aqui as atividades que a gente tem revisões de requisitos de projeto, que é basicamente revisão do regulamento, né? Um regulamento muito extenso que a gente tem que dar uma olhada. Otimização de subsistemas. Todos os problemas que a gente teve na inspeção técnica, basicamente de subsistemas mecânicos, a gente está tendo que otimizar, né? A parte de freios, a parte de carenagem. Então, essas otimizações vão ser feitas ao longo desse semestre e do próximo. E correções no chassis também é um ponto da inspeção técnica ainda. A gente pegou algumas correções que devem ser feitas, que seriam barradas, né? Caso a gente conseguisse participar da competição mesmo, conseguisse correr com o carro, né? Então, são correções que tem que ser o mais urgente, então a gente está colocando com prioridade aqui, que estão fora do regulamento. Além disso, a gente tem agora a finalização do projeto do acumulador, certo? O acumulador, para quem não sabe, é o que basicamente vai dar energia para o carro, né? São as baterias. Então, não tem só as baterias no carro, tem outros dispositivos também eletrônicos, mas por isso que a gente chama de acumulador. Então, o projeto do acumulador está sendo finalizado para a gente começar a manufatura dele ainda esse bimestre. Outra coisa também da parte elétrica, a integração dos componentes elétricos. Então, a gente retirou todo o chicote, né, que a gente chama do carro, para fazer o teste novamente em bancada e otimizar também esse subsistema, né? Estávamos com alguns problemas de conexão nessa parte do chicote do carro, da parte eletrônica do carro, né, de baixa voltagem. Então, a gente retirou para fazer os testes novamente e conseguir otimizar essa parte da elétrica, né? E também fazer os testes do veículo, obviamente. Então, a nossa previsão ali é que por volta de fevereiro a gente tem um carro completo para fazer os testes e conseguir também mostrar para a próxima turma, né, a 29, o carro rodando, né, que é uma coisa que, assim, sempre brilha os olhos da galera que chega do Bicharol, né. Então, passando aqui para as outras atividades, instalação na nova oficina. Estamos prestes a conseguir uma nova oficina pro Fórmula, né. Então, das últimas reuniões que teve da ITAEX, eu comentei que a gente estava atrás de uma oficina que é do lado do Baja, é idêntica à oficina do Baja, certo? E faz muito sentido, assim, a gente ficar muito próximo ali deles, porque é um ambiente ali, né, é muito próximo do projeto que a gente tem, os dois da SAI, os dois automobilísticos, né? Então, a gente vai ficar ali do lado deles, falta apenas a gente transferir uns armários que tem lá para uma outra sala e a gente já vai fazer já vai instalar as coisas que a gente tem lá na oficina, né? Dispositivos de sensoramento, então, novamente, a parte elétrica aí, vamos trabalhar mais em cima dessa parte de sensoramento. Pesquisa e desenvolvimento, estamos trabalhando mais forte em pesquisa e desenvolvimento, inclusive na parte elétrica, né? Estamos aí depois vamos falar mais um pouquinho sobre isso, mas temos atividades aí para pegar alguns projetos na parte de armazenamento de energia, né? Produção de energia e tal, tudo isso para incentivar a pesquisa do Fórmula, né?
usinagem de peças. Estamos indo atrás também de patrocinadores para fazer a usinagem das peças, para facilitar também o nosso projeto, melhorar nosso orçamento, né? Facilitar a nossa vida também. E estudos e melhorias sobre as provas. Então, muitas provas também, não só dinâmicas, né? Não só provas que envolvem o carro, mas as provas estáticas, né? Que são de apresentações, estamos buscando melhorar e desenvolver elas de forma mais eficiente, né? A gente percebeu que tem muita coisa que a gente deixou de lado e que a gente poderia ter ganhado muito mais pontuação, né? Nas provas, né? Nessas provas de apresentação. Então, falando um pouquinho do nosso planejamento orçamentário para esse bimestre, para esse semestre, perdão, então pós-competição, né? A gente basicamente utilizou grande parte do nosso orçamento no carro, então no primeiro semestre, né? O que a gente tem agora no segundo semestre é basicamente conseguir consertar aqueles problemas estruturais que eu comentei, né? Então, temos aí a parte de estrutura também como uma parte 13% do nosso orçamento atual. A parte elétrica envolve mais a manufatura do acumulador, que é a parte elétrica que demanda mais orçamento, né? Justamente por causa do acumulador. Então, essas duas aí são as que vão liderar o nosso orçamento, né? É o que a gente precisa mais focar. Mas ainda assim, temos aí freios para fazer a otimização, carenagem, suspensão de direção e o drivetrain, né? Na parte ali que eu coloquei inscrição na competição, é porque todo ano, né, a competição, né, a SAI, ela exige que a equipe ela faça a inscrição no ano anterior. Então, a próxima inscrição, a próxima competição de 2025, a gente tem que fazer a inscrição esse ano, e eles exigem isso. Então, já foi conversado, né, para a gente fazer essa inscrição, vai ser por volta ali do mês de novembro, né, metade de novembro, mais ou menos. Então, agora eu vou passar a palavra para o Pedro, não é Olá. isso? Isso. Por favor. Quanto tempo a gente tem ainda? Uns 10 minutos? Vocês têm 9 minutos, gente. Muito obrigado. Bom, então, falar um pouquinho mais sobre o que a gente fez no nosso ano até agora. Bom, no ano de 2023 para 2024, a gente estava se preparando para a nossa segunda competição nacional. A nossa primeira competição não foi efetivamente uma competição, a gente foi somente com o chassi do carro. E também a gente apresentou, né, a prova de business no ano passado para pegar experiência. Então aqui tem algumas fotos do nosso capitão, do nosso antigo capitão trabalhando na oficina. E ali embaixo é o nosso carro, que a gente conseguiu finalizar ali em 2 meses. A gente tinha o chassi e a suspensão. Em 2 meses a gente conseguiu fazer muitas noites viradas esse carrinho de baixo. E essa foto é lá na competição, em Piracicaba. Pode passar. Bom, aqui tem algumas imagens do subsistema elétrico. A parte do motor, a parte das baterias, a parte está em desenvolvimento atualmente ainda. Pode passar. Aqui é a foto da nossa equipe. Ali a gente tem o nosso mentor, o professor Eguchi. Eu acho que o professor Chunski não está nessa foto. Mas isso foi lá em Piracicaba. No último dia, as equipes elas posicionam o carro delas naquele banner e tiram a foto da equipe. Né? Alguém levantou a mão? Foi por acidente? Pode continuar, depois a gente passa para a sessão de perguntas. Beleza, então. Pode passar, então. Bom, então, como eu comentei, a competição nacional, ela acontece todo ano em Piracicaba. Esse ano a gente foi, participou. Como a gente tinha o carro praticamente pronto, mas a gente tinha o projeto completamente pronto, a gente conseguiu fazer as apresentações estáticas, que são as provas de design, as provas de custos e as provas de business presentation. Na prova de business presentation, a gente conseguiu sair com o título nacional, porque essa prova basicamente se trata sobre desenvolver e vender um modelo de negócio. A gente pensou em um projeto, desenvolveu, junto de algumas outras iniciativas do ITA também. Por exemplo, a Itajuna ajudou a gente nesse processo, também alguns veteranos. E a gente conseguiu chegar com um modelo bem interessante de negócio para um produto que a gente chamou de Projeto CMU, uma espécie de site para universitários que participam de competições da SAI, da SAE. E os juízes gostaram, a gente passou para a final, acabou que na final lá a gente enfrentou 1 contra 1 a equipe que é a segunda colocada do país na competição nacional, e aí a gente venceu deles. Então isso mostra que a gente tem potencial
de vencer eles em todas as provas também. Se a gente conseguir manter a disciplina que a gente teve no desenvolvimento do projeto desse ano, a gente consegue evoluir do 8º lugar desse ano para o top 3, esperançosamente, aí no ano que vem. Então, pode passar para a próxima. Bom, também no meio do ano a gente abriu um processo seletivo de inverno. A gente estava sentindo a necessidade de suprir alguns membros que saíram no ciclo que se encerrou da competição no meio do ano e também investir em algumas áreas específicas que estavam precisando de gente. Então a gente conseguiu 7 novos membros nesse processo seletivo. E também, passada a competição, a gente começou uma busca aí incessante por novos patrocinadores para conseguir ampliar, né, dar mais envergadura para o nosso projeto. Então aqui a gente logrou 2 parceiros, 2 empresas de software, de simulação estrutural e 5 que minutos, são Pedro. obrigado, que são a Ansys e a Altair. E bom, agora eu vou passar pro Diniz. Eu sou o Vegeta da 28, Gabriel, mas e vou continuar a apresentação, né? Sobre a competição em si, durante as férias de julho, como o Bundinha tinha falado, a gente fez a integração do carro. Foram vários viradões aí em 2 meses, não só em julho especificamente, mas foram 2 meses aí de muito trabalho do pessoal, de nós, né, no caso, para conseguir integrar todas as partes do carro, sair do chassi para ter o carro completamente, não 100% assim pronto, mas bem estruturado, para a gente conseguir ir no dia 31 de julho para Piracicaba, ficar lá os 5 dias de competição. A gente conseguiu participar lá de todas as provas estáticas, que foram as provas para avaliar se o carro estava apto ou não para correr, tanto da parte estrutural quanto da parte elétrica. Nós éramos 20 membros lá, distribuídos nos boxes, fazendo tudo que podia e que não podia, uma correria gigante e junto de tudo isso, tentando fazer as devidas correções no carro, a gente também teve muito network, a gente conversou com muita equipe de lá, enfim, essa foi a nossa experiência na competição. Pode passar, Dudu. Nossas dores, em geral, é sobre a gestão de recursos, como o Mui falou, é muito difícil fazer um carro, para uma iniciativa é um carro muito caro, inclusive, para o padrão de iniciativa aqui do Ito, eu acho que é bem difícil, é muito caro mesmo. Então, gerir o recurso é uma dificuldade que a gente tem, mas que a gente está trabalhando, que a gente vai conseguir, enfim, superar. Outra coisa que a gente está fazendo são introduções à iniciação científica. A gente está transformando projetos, assim, pautas que a gente precisa fazer na iniciativa já, coisas que já vão ser feitas e que precisam ser feitas depois em temas de iniciação para melhorar a qualidade do estudo da iniciativa. É, Infelizmente, assim, a gente tem em geral um pouco de inatividade dos membros, porque às vezes não, a gente, por ser uma equipe grande, né, 37 pessoas, às vezes a gente não consegue incluir absolutamente todo mundo. Eu acho que é natural, mas que a gente não quer isso, né? A gente quer incluir o máximo de pessoa que dá, que está muito atrelado, inclusive, a soft skill, né? A gente precisa cada vez mais ter mais soft skills para conseguir abraçar esse pessoal que está ficando mais inativo e também as outras coisas que envolvem essas habilidades, né? Conseguir mais patrocínio, enfim. Vai passando. E os nossos próximos passos, como o Dudu tinha falado, é aprimorar sobre o sistema mecânico, freio, estrutura, carenagem. A gente tem agora novas empresas aí, novos apoios, como o Pedro mostrou, de software de simulação, que vai ajudar a gente a prever o comportamento do carro antes de precisar fazer, sabe? Então vai ajudar muito a aprimorar o sistema mecânico. A gente está desenvolvendo um novo pack de bateria integrado com chassi, um pack novo aí que vai passar, se Deus quiser, nas inspeções técnicas. Enfim, vai passar. E por último, foi o que eu tinha dito também. Acho que não é por último ainda não, na verdade, mas como eu tinha dito, a gente está transformando temas importantes para a equipe em iniciação científica, em pesquisa, para
construir conhecimento para a iniciativa e perpetuar o conhecimento para que a iniciativa não pare, que ela continue por muito tempo, porque a gente não quer que o conhecimento morra com a gente, né? A gente quer passar para quem vier depois, nos próximos 2, 3, 4 anos. Para isso, a gente também está estruturando a equipe, implementando esse tipo de boa prática, ensinando aos próximos que vão vir, aos que vão ficar, enfim. Pode passar. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Se o Dudu quiser fechar aí, à vontade. É isso. Obrigado. Então, é isso. Obrigado pela Parabéns, atenção. gente. Exatamente em cima do tempo. Parabéns, gente. Muito bom. A gente tem aqui o Bonfim já com a mãozinha levantada para fazer perguntas desde bastante tempo, então vamos direto ao Bonfim para que ele possa colocar seus questionamentos. Eu tenho uma dúvida muito objetiva e direta, e se vocês não forem capazes de responder agora, não tem problema, mas fica como uma sugestão, tá? Vocês falaram do percentual do orçamento, mas é muito importante a gente entender o tamanho do orçamento, número absoluto, não foi falado, certo? E segundo, que eu acho que é a pergunta mais importante, se vocês não souberem responder, eu não vou me surpreender, mas pode ser também coisa legal, é o seguinte: qual é o gap de necessidade de orçamento que vocês têm para afirmar que vocês conseguem ser competitivos de forma consistente, ou seja, estar no top 3 todo ano? Não precisa ganhar, não precisa ser o primeiro lugar, mas estar no top 3 todo ano. Qual é o gap orçamentário? Assim, quanto é o orçamento hoje? Quanto é que vocês veem o orçamento? Tá? Essa é a minha única dúvida orçamentária. Certo. Bem, vou responder a primeira pergunta. Com relação ao orçamento atual, a gente conseguiu um orçamento de 8 mil, certo? Que é o orçamento que a gente, na verdade, que sobrou da chamada de projeto do começo do ano. Como eu falei, a maior parte do orçamento que a gente teve que utilizar foi para a manufatura do carro em si, né? Então, esse dinheiro que sobrou foram para ajustes finais agora, né? E iniciar a manufatura do acumulador, certo? Com relação ao que seria, o que tornaria a equipe competitiva, né? Eu vou primeiro trazer alguns números que eu acho que é interessante, certo? A gente tem uma estimativa de que o carro hoje, ele tá, se juntar todos os subsistemas, tudo que a gente utilizou, né, de material, de mão de obra, serviço, estaria ali entre 200 mil, certo? Como tem muita coisa que pode ser reutilizada, né? Eu digo, subsistema que pode ser apenas adaptado, subsistema que pode utilizar uma peça ainda, né? Por exemplo, pinça de freio pode manter, dependendo do projeto, né? Então, a estrutura tem que ser feita a cada 2 anos, mas eu diria que 100 mil seria um orçamento que tornaria a equipe, vamos dizer, ela consegue se retroalimentar, né? Ela consegue se manter ali, né? Então, acredito que isso aí seria... Porque eu penso mais na parte elétrica, sabe? Como nós não temos muito conhecimento ainda na parte elétrica, eu acredito que, ainda assim, logo depois, grande parte do orçamento que a gente vai gastar vai ser na parte elétrica. E esse orçamento é bem elevado para a parte elétrica, sabe? Então, a manufatura do acumulador, a gente está estimando aí em 50 mil, né? A manufatura de acumulador completo, né? A gente já tem grande coisa, né, do acumulador antigo, então não será necessário comprar tudo que a gente precisa, mas tendo em torno de números aí, seria mais ou menos isso, o orçamento. Será que respondeu mais ou menos a pergunta? Sim, esse tipo de fórum rápido, sim. Depois a gente vê detalhes. Certo. Obrigado, Bonfim. Vamos passar agora, então, para o Gondim. Gondim, está contigo. Tá, eu queria primeiro elogiar o trabalho feito por vocês, acho que está muito interessante e os resultados têm mostrado que são bastante positivos. Agora, uma coisa me chamou a atenção na apresentação, vocês falam uma equipe de 37 pessoas, em que vocês começam a encontrar problema de desengajamento, pessoas um pouco utilizadas e tudo. Minha pergunta é a seguinte: como é que vocês estruturam a equipe? Que a equipe é uma equipe só, vocês têm subequipes com propósitos e dedicações específicas? Então, hoje a equipe ela é dividida em basicamente 6 setores, né? Então, seriam 5 subsistemas e uma diretoria, que é a diretoria administrativa. A diretoria administrativa basicamente faz toda a logística da equipe, então
toda a questão de contato com outras equipes, ir atrás de evento, é isso que ela faz. A parte orçamentária também, então tudo isso é a parte administrativa, certo? Com relação aos outros subsistemas, né, que seriam basicamente os subsistemas do veículo, né, somos divididos em 5, então seria estrutura, a carenagem, que é a aerodinâmica, suspensão e direção é uma estrutura só, um subsistema só, transmissão, que é o drivetrain que a gente chama, e a elétrica. A elétrica ali, ela gira em torno de eletrônica e a elétrica em si, a propulsão, né, que a gente divide ali em alta voltagem e baixa voltagem, né. Então, essa é a divisão que a gente tem hoje da equipe, né. Cada subsistema, né, cada divisão tem um diretor, né, que é responsável por ela, e ele que lidera ali os membros que estão abaixo dele, né. E os membros participam de cada um desses grupos? Sim, sim. Temos em torno ali de 3 membros por grupo, com exceção da elétrica, que é uma diretoria um pouco maior, né, devido à demanda que a gente tem, mas, no geral, a gente tem 3 membros, de 3 a 2 membros por subsistema. Então, não há assim, tanto desocupação, quer dizer, essa coisa mais ou menos focada. Era essa a minha pergunta. Obrigado. Entendi. Tá ótimo. Agora vamos então para o Mui. Mui, você está com a palavra. Temos aqui um minutinho, né? Isso. Eu vou ser conciso. Hoje na equipe do Fórmula, eu sei que teve um pessoal da pós que foi também no evento e que ficou muito animado e que está contribuindo. Como é que está a constituição da equipe entre membros da graduação e da pós? Perfeito, perfeito. Até foi algo que eu esqueci de comentar. O Fórmula hoje, né, tem 37 membros, 3 deles são da pós, certo? O membro que o senhor comentou, é o Yuri, né? O Yuri hoje, Yuri. desde o começo, ele foi muito engajado no Fórmula, né? A gente sempre começou desde o início, assim, era muito contato que a gente teve com ele. Ele sempre traz muita coisa para a equipe, ensina muita coisa para a gente. Então, o contato que a gente teve com ele foi essencial para, assim, tirar a gente ali vamos dizer, do nosso meio, sabe? Porque ele ajudou a gente dentro do CCM, né? O período que a gente ficou ali antes da competição, a gente ficou dentro do CCM, né? O professor Gucci disponibilizou um espaço e o Yuri ajudou a gente muito nessa parte. Então, a gente abriu o PS, inclusive, para a galera da pós, né? Para todo mundo da pós. Conseguimos ainda mais 2 membros, um na parte elétrica, né? Que é uma das partes que a gente está mais precisando, e um membro na parte de suspensão e direção, né? Então, eu até conversei recentemente com os diretores e disseram que o engajamento deles também está ótimo, certo? Da galera da pós, mas realmente o Yuri foi um cara que simplesmente ajudou muito a gente, ajudou muito, em todas as partes, em todos os subsistemas ele estava com a mão dele. Que bom, isso é um excelente relato, que isso abre uma oportunidade para outras iniciativas, a gente pensar nisso e estimular, tá? Muito bom, parabéns. Obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado, Pedro. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos. Parabéns pela Só apresentação. queria dar os parabéns, que eu esqueci, porque como era meio nesse esquema de pitch e tal, aí eu fui direto na pergunta. Mas... Obrigado. Bonfim. Tá bom, obrigado. Pode parar de partilhar, Matheus, por favor. Obrigado. Vamos cortar a gravação. E manda a apresentação para a Itaex, né? Tem Fulvio.